Olá pessoal, eu aqui mais uma vez, Alexandre Irineu, preparador físico, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. E todos vocês que ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam aí no YouTube e em todas as outras redes aí, Alexandre Irineu, _oficial. Tá? Eu compartilho um volume grande de treinamentos diariamente. Eu executo ou ministro pelo menos 5 treinos diariamente e compartilho parte deles. Muitas vezes comentando, muitas vezes explicando e algumas vezes apenas mostrando modelos de trabalho, de modelos de exercícios, que é exatamente a minha paixão, criar e desenvolver exercícios que atinjam o objetivo sem cair na monotonia de treinamentos físicos principalmente. Então vamos lá, se inscreva aí e vamos para o assunto do dia, dando sequência no meu curso, né? E nesses vídeos que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês no YouTube. Esse vídeo também vai para o Hotmart, no meu curso lá, caso vocês queiram adquirir tudo de forma conjunta. O assunto do dia é resistência aeróbica. Então, como se desenvolver a resistência aeróbica de forma eficaz e mais rápida? A resistência aeróbica, ela tem várias formas de se desenvolver e ao contrário que muitos pensam e falam, né, o futebol principalmente ainda é um esporte de predominância aeróbica. E assim como todas as outras variáveis que a gente tem no futebol, ela não precisa ser a sua melhor condição, ou você não precisa ser o atleta de melhor condição aeróbica, né, possível. Você tem que ter uma condição aeróbica ótima. O que é isso? Algo que te possibilite desenvolver de forma satisfatória o jogo. Então, nós temos um banco de dados aí, já de mais de 3.000 atletas catalogados ao longo da minha carreira, e nele a gente encontra os maiores valores, né? Tem os maiores valores encontrados e também os menores valores encontrados. Baseado nisso, nós temos como determinar uma média, ou melhor dizendo, uma moda, né? Que é o valor que mais se encontra, né? Isso anteriormente com os fisiologistas que me acompanhavam, nós tínhamos de forma bem clara todas as modas para todas as variáveis e todos os sistemas energéticos e trabalhos desenvolvidos. Eu fui abastecendo e renovando esse banco de dados a fim de ajustar sempre de acordo com o ano que a gente se encontra. Então, os limiares variam de posição para posição. Nós temos aí para goleiro pouco exigido, né? Porque não se desenvolve muita questão aeróbica, mas ainda é importante, eu vou falar na sequência. Mas nós exigimos aí dos laterais e dos volantes, principalmente até dos meias, dá para se exigir a mesma forma, um limiar de no mínimo 15, né? Atacantes e zagueiros dá para ser um pouquinho menor, 14 já é satisfatório para eles. E como que a gente desenvolve isso? Com vários trabalhos aeróbicos. Um deles é a corrida contínua, outra a corrida intervalada e os treinamentos específicos. Anteriormente, vamos dizer assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu ainda jogava na base, era bem tradicional que você tinha a corrida contínua no primeiro dia da semana. E aí eles largavam a gente no lugar e nós percorríamos aí 8, 10, 12, 15 quilômetros, né, que continua sendo eficaz. O que acontece é que ao longo da trajetória, da preparação física e da modernidade também, muitos exercícios vão caindo em desuso. Eles não perdem a sua eficiência, eles vão caindo em desuso por algum motivo, porque são ruins de fazer, ou porque surgem novas tecnologias, ou porque surgem novos modelos de treino. Eu aqui vou falar para vocês do que é eficaz e não do que é bonito, legal de se fazer. Então nós temos a corrida contínua, que continua tendo a sua eficácia, principalmente na base. Eu acho muito interessante que ainda se faça isso para uma introdução ao treinamento físico e para desenvolver de forma gradativa a parte aeróbica. Haja visto que eles demoram um pouquinho mais para desenvolver do que os atletas maduros, né, ou adultos. Então, a corrida contínua ela cabe sim num programa de trabalho de base. No profissional já vejo de forma bem difícil de aplicar, caiu totalmente em desuso e não se vê mais a corrida contínua, a não ser na Europa, que eu ainda escuto muitas pré-temporadas e acompanho alguns clubes que ainda adotam essas corridas contínuas, dado a sua eficácia, né?
porém você desenvolve em função do volume, em função das repetições. Já o trabalho intervalado, ele expõe ao atleta uma intensidade muito maior. Então, nós podemos fracionar a mesma corrida contínua. Digamos que você tem 8 km de corrida, você pode fracionar em 8 de 1000, né? Com intervalos entre eles. Esses intervalos, eles não devem passar de 3 minutos, porque o atleta, após 1 minuto, ele já baixa a frequência 70% do normal, né? E com 3 minutos ele já tem uma recuperação quase que completa, e isso não é benéfico para o treinamento e o desenvolvimento da resistência aeróbica e de nenhuma outra variável, ou melhor dizendo, me desculpe, refaça aí a minha fala, treinamentos aeróbicos, né, e resistências anaeróbicas também, mas trabalho de potência e de força, com certeza ele poderia adotar uma recuperação desse tipo. Nós falaremos a seguir. Então, você vem para o trabalho intervalado, você fraciona, e quanto mais você diminui a distância, mais intenso fica. Então, um tiro de 1000, ele vai ser de uma intensidade boa, mais 1 ou 2 km acima do limiar anaeróbico, e aí você cai para 18, ou para 800, para 600. Eu gosto muito dos trabalhos intervalados de 400 metros. Para mim, são os mais eficazes, porque eles têm um percentual de anaeróbico muito grande, é quase 70-30, 80-20 mais ou menos. Então ele é mais anaeróbico do que aeróbico, e se desenvolve a parte aeróbica da mesma forma. E nele você consegue colocar uma intensidade próxima do pico de VO2. Então os atletas com limiares de 13, 12, eu jogo para correr lá no 19, no 20, no 21 até, né? Sempre divido por posições, e no início da temporada a gente vai ajustando conforme os resultados dos testes e conforme eles têm a condição boa para desenvolver a parte aeróbica, ou para realizar o treinamento aeróbico. Conforme eles vão condicionando, eu vou remanejando os grupos, né, até o ponto de eu deixar o time inteiro homogêneo e conseguir dividir por posição. Essa é a ideia. Nós temos abaixo disso os tiros de 300, 200, 100, que já entram numa característica de resistência anaeróbica, mas também são utilizados para se desenvolver a resistência aeróbica, né? Basta você dar um volume maior, eles são mais intensos, mas eu particularmente não uso. Quando eu uso com outra finalidade. Então, os intervalados para o desenvolvimento da parte aeróbica apenas de 400 para cima, ou melhor e mais eficazes os de 400 acima. Sendo mais prazeroso para o atleta os de menor distância, os 400, 500, até 600, e da mesma forma sendo melhor para nós, mais eficaz, e mais rapidamente você consegue desenvolver essa condição aeróbica do atleta, subindo o limiar e subindo o pico de VO2. E aí vem a cereja do bolo dos intervalados, vamos assim dizer. Vou trazer para vocês algo que dificilmente se encontra em livro. Eu, particularmente, ao longo de 30 anos, 35 anos estudando, nunca encontrei nenhum autor falando sobre isso. Da mesma forma, eu não publiquei, mas eu testei com os meus colegas fisiologistas ao longo da minha carreira. Então, nós fazíamos os intervalados com mais frequência um tempo atrás, aí nas pré-temporadas. E percebemos que, após realizado os intervalados, nem sempre a gente tinha um acréscimo de limiar anaeróbico e de pico de VO2. Então, nós começamos a testar e a registrar isto. Primeiro detalhe que a gente observou, na categoria de base, a evolução ela é menor, ela é mais gradativa, e por isso que eu disse que o treinamento e a adaptação e o desenvolvimento também tendem a ser gradativo, 14, 15, 16, 17, aumentando conforme a maturação venha, né? E nos profissionais, nós fazíamos, pelo tempo que nós tínhamos, as pré-temporadas eram curtas, aí nós realizávamos, por exemplo, 6 tiros de 1000 metros, e testávamos os atletas, usávamos um dos treinos para retestá-los na esteira, fazer o ergospirômetro ou o teste de limiar com o tiro de 1000 metros, ou até na esteira, que nós já fizemos também o tiro de 1000 na esteira, e a coleta de lactato na velocidade determinada por nós para a corrida. Feito isso, a gente, testando os atletas, não notávamos evolução nenhuma. Falamos, mas não é possível. Como que depois de 6 tiros, quase 2 semanas trabalhando, e a gente ainda não teve um crescimento do limiar anaeróbico? E assim nós fizemos por 3, 4, 5, 6,
8 anos nós fizemos, porque nem sempre a gente conseguia realizar mais que 6, porque tínhamos que desenvolver as outras variáveis que também são importantes e algumas vezes até mais importantes para o início de uma temporada. Então nós fazíamos isto e chegamos à seguinte conclusão, para encurtar. Quando nós conseguimos no Sport Recife, em 2003, realizarmos 8 trabalhos intervalados ao longo de 21 dias, nós conseguimos constatar a evolução de 2 km por hora no limiar anaeróbico dos atletas. Então, quem tinha 14 pulou para 16, quem tinha 15 pulou para 17, inclusive é uma polêmica aí, porque muitos autores dizem que não tem no futebol o limiar 17, e a gente conseguia sim. Uma vez, inclusive, debatemos bastante com o fisiologista do São Paulo, não vou citar o nome aqui, mas quem acompanha aí, um fisiologista bem famoso no Brasil e que ficou muito tempo no São Paulo, porque ele dizia que não existia limiar 17. Aí eu falei para ele, falei assim, não existe no São Paulo, porque vocês têm a qualidade, são jogadores mais caros, numa época muito boa do São Paulo, e nós aqui no esporte, na época eu estava no Fortaleza, aqui no Fortaleza, se nós não tivermos limiares, força, potência, velocidade, tudo maiores do que as de vocês, a gente não consegue nem empatar. Então a parte física para nós, times intermediários, é muito mais importante e muito mais exigida do que nos clubes grandes para conseguir igualar numa Série A o nível de qualidade, né, e de física, condição física também, que geneticamente os atletas de clubes grandes detêm. Então, feito isso, nós retestamos, como já falei para vocês, no esporte aí em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, todos os anos que eu fiquei no Fortaleza, a gente retestou e confirmamos que a partir de 8 tiros intervalados para resistência aeróbica, nós conseguíamos o desenvolvimento, né, dessa variável e também do pico de VO2. Picos de 18 passavam para 20 e assim por diante. A regularidade no pico não era a mesma do limiar. O limiar rigorosamente subia 2 km, ou até mais do que isso. O pico nem sempre subia 1 km, às vezes nem subia o pico de VO2, mas o limiar a gente conseguia. E por que a gente tem que subir limiar? Vamos lá. O limiar, o jogo de futebol, ele acontece mais ou menos a 170 frequência cardíaca, de 170 batimentos por minuto, 160, alguma coisa desse tipo em média, conforme a gente observa nos atletas. E se você consegue, nesse limiar, nessa frequência cardíaca, ter um limiar acima de jogo, você dificilmente ou retarda o seu processo de acidose e consegue levar o jogo de forma mais tranquila, principalmente em questões aeróbicas e remoção de metabólitos também. Então a importância do limiar mais alto é exatamente nesse sentido, de você poder, né, ou conseguir fazer parte do jogo abaixo do seu limiar. Então isso se torna muito mais tranquilo para o atleta. Então, se ele tem limiar 15, e aí trota, anda, abre passada, e está ali em 13, 14, não está nem acumulando metabólitos e não está também entrando em nível de desgaste físico na mesma velocidade que se ele tivesse correndo a 14 por hora e com limiar 13. Ele não conseguiria fazer a remoção e, é claro, naturalmente, a perna inchar, a tendência, a condição física cair. E eu digo o seguinte, a parte aeróbica, ela tanto no desenvolvimento geral do jogo, ela é importante, mas tem uma questão muito importante que não é falada e que não é discutida. Quando o atleta tem uma condição aeróbica muito boa, ele consegue se recuperar mais rapidamente, mesmo que ele execute trabalhos ou exigências de forma anaeróbica. Saltos, arranques, multissaltos, multipiques, sprints, e ele dá uma parada, a bola sai na lateral, sai no escanteio, alguém cai, ele rapidamente recupera para um próximo estímulo. Então, a parte aeróbica ela é fundamental
para o desenvolvimento do jogo, mesmo sendo o futebol um esporte intermitente e que as principais ações decisivas do jogo, na sua maioria, são de forma anaeróbica, mas a parte aeróbica ela entra como o predominante nesse esporte também. Isso serve para outros esportes com características parecidas, né? Só que eu vou me ater aqui nesses vídeos falando do futebol, que é a minha expertise e é onde eu desenvolvi todo o meu trabalho ao longo de 26 anos. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, dessa curta aula aqui, e que compartilhem o meu vídeo, que divulguem o meu canal, que se inscrevam e mandem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Só assim eu consigo continuar fazendo isso, que eu tenho um grande prazer, que é passar adiante um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, para contribuir com os colegas, com amigos que gostam e que também precisam se desenvolver na carreira. E muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ter esse acesso, esse contato com profissionais da área, né, e que já estão há mais tempo, como é o meu caso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo.